professora, aqui é o vídeo explicando o projeto. Em uma aplicação Windows Forms, a gente tem que apresentar cada programa em uma tela diferente. Como feito aqui, né, são os códigos dos 6 programas. O usuário pode executar quantos programas desejar, e isso, né, no código está permitido. Para cada exercício, né, eu pesquisei e apliquei um elemento da toolbox, então ao decorrer da explicação do videozinho eu vou falando, né, no exercício 1, o código que eu coloquei novo é esse daqui. Explicar no documento, né, como você acessou o documento do Word e clicou no link aqui do vídeo, então você já está vendo. E é isso. Então quando aperta para executar, o usuário ele está nesse menuzinho que leva a esses 6 programas e tem o botão sair, todos os botões funcionando. No exercício 1 você pediu para a gente falar, para o usuário digitar 2 números. Esses 2 números eu vou ter que dizer se eles são múltiplos ou não múltiplos. Eu sei que 4 é múltiplo de 2, então o número é múltiplo. Aí botão calcular, limpar, sair, normal. Esse aqui 3 não é múltiplo de 2, então não é múltiplo. Aí limpar, sair e voltar. Aqui no exercício 1, o elemento da toolbox que eu digitei, esse aqui eu coloquei no programa, foi o checkbox. Eu fiz para que ele inicie invisível e quando apertar calcular, ele apareça. Basicamente isso. Aí, né, tá aqui, deixando o checado já, né, o checkbox e tornando visível. Então, ele já vai checado e visível. Aí, quando aperto limpar, ele descheca aqui e fica invisível. Limpar, voltar, sair. Essa foi a explicação do exercício 1. Agora a explicação do exercício 2. Escrever um programa que lê 4 conjuntos de valores, onde I é um valor inteiro, positivo, e A, B e C são qualquer valores. Então, se I for ímpar, escrever em ordem crescente, A, B, C. Se for par, em ordem decrescente. Aí, né, rodando o programa, em qual ordem os números estão. Aí, como o programa disse aqui, quer dizer, como o exercício disse, se o número digitado for ímpar, A, B e C tem que aparecer em ordem crescente, do menor para o maior. Aí, né, limpar. Se for par, tem que escrever A, B e C em ordem decrescente, do maior para o menor. O elemento da toolbox inserido foi o tooltip. O tooltip é quando é meio que uma dica que você dá a respeito de certo elemento dentro do seu Forms. Eu usei ele da forma, quando passar em cima do label os números, aparece o número inserido era par. Aqui o número inserido era par. Aí se eu limpar, por exemplo, colocar um ímpar, né? Calculo, vai aparecer o número inserido era ímpar. Aí, né, comentando dentro do programa, um tooltip que quando o usuário passar o mouse por cima da label 5, que é os números, mostra que o número inserido era par, porque aqui fala, né, if a razão de dividido por 2 se for igual a 0, né, pra gente saber se o número é par é meio que isso, então tá certo. Então, caso ao contrário, faça mostrar que era ímpar. Essa foi a explicação do exercício 2. Exercício 3. Uma empresa decidiu dar uma gratificação de Natal aos seus funcionários, baseado no número de horas extras e no número de horas que o funcionário faltou ao trabalho. O valor do prêmio é obtido pela consulta na tabela a seguir, em que H é igual ao número de horas menos 2/3 do número de horas falta. Ali a tabela, né, da gratificação do funcionário. Faça um algoritmo que receba o número de horas extras e o número de horas faltas em minutos de um funcionário. Imprima o número de horas extras em horas, o número de horas falta em horas e o valor do prêmio. Então, no nosso programa 3, né, que é esse daqui, insira em minutos as horas extras. Vamos supor que
funcionário tenha trabalhado 30 mil minutos extras. E só faltou 60 minutos. Então quando a gente calcula, aparece uma imagem gratificando o funcionário pelo prêmio de 500. E no total ele trabalhou 500 horas extras e apenas faltou uma. Então vamos limpar. A imagem some, tudo some. Vamos supor que um outro funcionário tenha trabalhado apenas 30 minutos extras e tenha faltado 120 minutos. Quando eu aperto calcular, aparece aqui o parabéns da gratificação do funcionário e a em total de horas extras em horas, o funcionário só trabalhou meia hora e faltou 2 horas no total. Então a gente limpa e agora eu vou explicar a aplicação do elemento novo na DataBox. Como você pode ver, foi o elemento Picture Box. Eu deixei uma função que quando apertar calcular, ele tornaria aquela imagem invisível visível. E quando apertasse o botão limpar, ele tornaria aquela imagem visível em invisível. Esse foi o programa 3. Exercício 4. Faça um programa que leia o horário de entrada de 0 a 24 horas e retorne o horário de saída em um turno de 6 horas. Então, no programa 4, insira a hora de entrada. O usuário ele pode tanto quanto digitar ou quanto o horário que ele entrou, ou ele pode usar esses elementos novo DataBox. Eu vou explicar depois. Vamos supor que o usuário tenha entrado às 2h30. Ele pode segurar aqui para ir mais rápido e apertar aqui para ir normal. Quando apertar o calcular, aparece aqui ele vai sair às 8h30. Porque ele deu 14 mais 6, 8. Também, a função, se o funcionário, por exemplo, tivesse entrado às 24h30, quando apertar o botão calcular, ele somaria 6, no total daria 30. Então eu fiz uma função que fizesse o 24 ser meia-noite, aqui meia-noite e meia. Aí limpar. E se o usuário colocasse um valor maior que 24? Por exemplo, 25. É impossível ele ter entrado às 25h30. Então, resultado inválido. Porque, tem um horário inválido, então o resultado é inválido. Aí agora eu vou explicar como eu utilizei esse elemento novo da Toolbox no meu programa. Aqui, o Form 4, no exercício 4, eu utilizei o numeric up down. Eu defini esse primeiro numeric up down para ser o valor de A e o segundo para ser o valor de B, normal. E também, no botão limpar, deixei o texto no numeric up down 1 e 2 limpo. Aí foi esse o programa. 5. Faça um algoritmo que leia uma sequência de números inteiros. Se o usuário digitar um número negativo, o algoritmo deverá retornar a média dos números digitados sem o valor negativo. Então, executa aqui o programa. Programa 5. Os números estão invisíveis, mas ao apertar esse botão revelar números, ele revela os números. Como é uma média, ele vai dividir a quantidade de números, quer dizer, ele vai dividir a soma dos números pela quantidade. Como são 5 números, então vai dividir por 5. Aqui no programa não foi especificada a quantidade da sequência de números, então eu decidi colocar 5 no meu programa. Então, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 é igual a 15. Dividido por 5 é igual a 3. Aí a condicional é se um dos valores digitados for negativo. Ele vai continuar o médio, só que sem valor negativo. Logo, se eu fizer 1 mais 2 mais 3 mais 4, que eu sei que é 10 menos um valor negativo, o programa vai igualar isso daqui a 0 e vai continuar dividindo por 5. Como é 10 dividido por 5 é igual a 2. Aí aqui eu limpo, volto e aqui eu vou sair para poder explicar como eu implementei um novo elemento da Toolbox. Eu fui no programa 5 e coloquei um panel e adicionei todas as caixas de texto a esse panel. Eu deixei esse panel invisível e ao apertar esse revelar números, eu editei aqui, para deixar o painel visível. E quando apertasse o limpar, deixaria o painel invisível. E esse foi o programa 5. 6 e último, o cardápio de uma lanchonete é o seguinte: opção, são 3 opções: cachorro quente, refrigerante e sobremesa.
os códigos dele, C, R e S, e o preço deles. Faça um programa que leia o código dos itens pedidos, C, R e S, e as quantidades desejadas. Ao digitar X, o pedido deverá ser finalizado. O programa calcula e mostra o valor geral do pedido. Então, né, vou executar aqui. O último programa, 6. Tem que digitar o código, né, do cachorro quente, que é C. A quantidade, vamos supor que eu quero 2 cachorro quentes. O código do refrigerante, eu quero um refrigerante só. E vou querer, tem que digitar o código da sobremesa e vou querer uma sobremesa também. Aí aqui eu aperto X, faz o cálculo e finaliza o programa. Finaliza o programa porque o usuário não pode digitar aqui. Por exemplo, se eu fosse colocar C, Q2, R, 1, S, 5 sobremesas e calculasse, daria erro porque o usuário não finalizou o programa. Então, como ele não finalizou o programa, obviamente daria erro aqui, falando que ele, né, não usou bonitinho. Logo, o usuário, para poder calcular o total, ele tem que finalizar o programa. E é esse o programa, basicamente. Ele recebe, né, o código e a quantidade desejada. Ao apertar X, ele finaliza. E aqui, na 6, eu implementei 2 elementos da Toolbox. Eu implementei aqui, como você pode ver, um Progress Bar, né, uma barra de progresso, que ao longo do programa, essa barra de progresso vai indo do começo até o final. E quando chegar até o final, ele vai voltar até o menu inicial, basicamente, que é esse daqui. Aí eu vou explicar como é que eu configurei esse Progress Bar e Timer. Vou deixar o timer aqui, né, pra, né, porque, né, deixa aí. Eu deixei assim. Depois que inicializar os componentes, eu defini que o valor máximo desse Progress Bar, nessa barra de progresso, eu deixei como 1000. E usei a função timer para que a cada momento, né, quer dizer, primeiro eu criei um if que se o valor do progress bar for menor que 1000, ao longo do tempo ele vai adicionando 1 na contagem. Então, na teoria, ele vai de 1 a 1000. Ou por isso da lentidão do programa. Tá bem indo lento porque está indo de 1 em 1 até chegar no 1000. E quando chegasse a 1000, eu coloquei que ele voltaria até o menu inicial. E é esse o meu programinha. Vai voltar ali, né? Bonitinho. Voltou. Aperto para sair do programa. Ele sai. Aí só vou mostrar aqui mais aprofundado, que eu coloquei o Progress Bar e o Timer. Então acho que no total eu usei 7 elementos novos da Toolbox. E esse foi o meu programa. Obrigado por assistir.